Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem sabe aí uma boa madrugada. Aqui é o professor Saulo Seifer, Departamento de Biologia. Voltamos mais uma atividade, uma aula para a disciplina de Educação Ambiental, para as disciplinas IBB 320, IBB 090, IBB 261, 260, e que trata justamente sobre a questão da análise multimodal dos problemas ambientais. O caso da enchente histórica manauense e uma família ribeirinha, um caso hipotético, né? Sempre nós falamos que quando a gente pensa a realidade, nós olhamos ela e vivenciamos de maneira integral. Só que quando nós pensamos nelas, nós podemos pensá-la de uma maneira holística ou podemos pensá-la de maneira teórica, abstrata, reduzida, pensando poucos aspectos. E, às vezes, podemos confundir o pensamento teórico como se fosse a própria realidade, e se esquecer que todo pensamento teórico é uma abstração. E, ao mesmo tempo, não ligar com a realidade, que é sempre um contexto holístico maior. Então, hoje nós vamos tentar pensar os problemas ambientais a partir dessa perspectiva, utilizando a teoria dos aspectos modais. Vamos lá. Primeiramente, quero mostrar aqui para vocês sobre esse lago, o Lago de Vitórias Amazônicas do Museu da Amazônia, o MUSA, né? Daqui, assim, rapidamente, vocês olhando, vocês podem ter essa apreensão, né? Você vê aí o destaque das folhas de Vitória Régia, dos aguapés, né? Percebe que é um lago, percebe uma cobertura vegetal, né? E aí a nossa pergunta: o que é real aqui, o que é integral e o que é teórico? Por exemplo, se você estiver experimentando o ambiente como um todo, você vai perceber a diversidade de elementos biológicos e outras coisas que tem aí presente. Contudo, se você estiver olhando do ponto de vista de um biólogo ou de um aluno de ciências, você pode ficar percebendo, olha, isso daqui é uma folha de Vitória Régia. É uma planta com várias folhas, então bem aqui eu já estou conseguindo ver, né, o pecíolo da folha para a direção do caule, eu estou vendo ali já a flor. E aí você vai começando a hipotetizar e a construir, e é muito bom esse exercício, né? Contudo, você não vê, por exemplo, isso. Você deduz isso, né? E quando a gente fala sobre isso, esse é um exercício para a gente perceber o que é o holístico que você está vendo no geral, a sua relação entre as partes e o todo e as partes. E quando você foca em um elemento somente, no caso aqui nós estamos focando na Vitória Régia, né? Aqui é o Lago do Bosque da Ciência, né? Aqui no caso está período de quase cheia. Você vê também, né, elementos vegetais, o lago, você pode observar alguns elementos de edificação mesmo, né, de construção, e também você pode ter uma apreensão integral, holística do ambiente, né, e você pode começar a pensar em elementos pontuais, por exemplo, aquele arrimo ali branco é claramente uma edificação feita pelo homem. E você pode focar em um ponto e pensar e refletir, né? O que eu queria falar com isso é que os dois lagos foram construídos com o mesmo propósito, né? Ou, em parte, com o mesmo propósito. O lago, tanto do Bosque da Ciência como o Lago do Musa, foram criados para cultivar Vitórias Régias. O do INPA, ele obteve sucesso por um curto tempo e parou-se, né, de fazer isso. O do Musa, não, continua. Só que aquelas Vitórias Régias não são naturais de lá. Foram cultivadas naquele ambiente e pelo aspecto como um todo dá a impressão que ela é puramente natural, né? E realmente ela está convivendo de maneira orgânica. E aí eu estou contando uma pequena história para poder entender o lago e o elemento que eu foquei, que no caso foi a Vitória Régia, né? E aqui eu quero mostrar para vocês essa diferença de olhar, que não é tudo a mesma coisa, né? Primeiro, o olhar ordinário, né?
e vê algumas folhas do vegetal, Vitória Régia amazônica. Talvez até pense, como eu, antes de estudar isso, né, que cada folha era uma Vitória Régia, né? E não, é uma folha de uma planta Vitória Régia. Pode ter várias folhas dessas, né? Ao ver no lago, num ambiente aberto, com outras plantas em um fragmento florestal. Então, você vê uma harmonia como um todo. Se você estivesse vendo essa Vitória Régia, por exemplo, em um aquário, você teria também uma apreensão diferente dessa. E o olhar teórico, como biólogo, um organismo, você vai fazer esse recorte, né? Um organismo em um ambiente. A Vitória Régia é um organismo. E está passando ali por um ciclo biológico. As formas indicam as suas funções, o formato da folha em cima, sobre o espelho d'água, fazendo um processo de sobrevivência, possivelmente a fotossíntese, né? A flor que está ali a se formar, a folha que está se formando. Então, se busca associar a função da planta com o seu ambiente. Essa busca de sentido, ela focadamente é uma indicação, por exemplo, do pensamento teórico, que você vai articular um discurso com conceitos, com determinadas apreensões e percepções, que você vai gerar um insight, né, que seria uma explicação, uma hipótese sobre aquilo. E aqui eu vou colocar sobre esses níveis de realidade, né? Quando nós pensamos, a partir da ciência, especialmente, sobre as coisas, nós percebemos que existe uma realidade lá fora. Essa realidade lá fora, ela resiste muitas das vezes o que eu penso, o que eu imagino, o que eu queria que fosse, né? Tem muita gente que pensa a partir de um ponto de vista que é chamado idealismo, né? Que acredita que a realidade é criada dentro da mente. O pessoal lá, por exemplo, da Matrix. Contudo, via de regra, a biologia e várias ciências não pensam nisso. Eles pensam que existe uma realidade lá fora, que o nosso sistema cognitivo e de percepção, eles têm esse acesso e essa realidade muitas das vezes resiste. E aí nós vamos criando formas de interpretar isso, que a gente chamaríamos de estímulos, né? E aí, então, o que acontece com a gente? A gente faz uma leitura baseada em uma inteligibilidade, existe uma coerência. Quando nós começamos a perceber esse ambiente fora que resiste, às vezes, aos nossos pensamentos, às nossas construções cognitivas, mas nós percebemos padrões, que ali são nem sempre explícitos, mas tem ali. E ali a gente começa a fazer leituras, né? Por isso até que a gente chama, que a gente faz uma leitura ambiental, uma leitura biológica. As duas não são a mesma coisa, né? E as leituras, para elas criarem, para elas serem formadas, elas só são possíveis em um meio cultural, né? Então, a coerência precisa de uma base narrativa, que seriam determinadas estruturas culturais que existem em grupos humanos. Grupos humanos que moram no Japão tem um conjunto de narrativas relativamente parecidas e diferentes da Ásia, da África e da América. Essas culturas, elas são estruturas feitas socialmente e historicamente, e elas nos dão um sentido, né? Tanto que nós, como ocidentais, latino-americanos, temos um conjunto de coisas que nos dão sentido, que nos é próprio, que necessariamente um europeu não tem, né? Essa base cultural nos ajuda a fazer as nossas leituras, e elas são baseadas em uma realidade que nós vivemos. Só que é uma realidade multimodal, porque nós temos a realidade física e biológica, e nelas temos outras realidades que se formam a partir delas. Por exemplo, contexto linguístico, o contexto cultural, o contexto histórico, elas precisam do contexto físico biológico. Mas como elas se desenvolvem, podem ter diferenças. Que isso vai ser comunicado, né? Uma formação de sentidos e de descobertas. Professor, o que isso tem a ver com a nossa análise multimodal do ambiente? Primeiro, que nós somos seres que vivemos em um ambiente, mas também somos seres culturais. Fazemos leituras com base nas nossas vivências e com base nas culturas onde nós
crescemos e aprendemos. Então, nisso vai dar insight sobre como enxergar aquela realidade a partir dessas leituras. Se você vive em um povo com leituras muito reduzidas, ou então muito pobres, você vai ter uma visão de mundo pobre. Se você tem uma visão de mundo com muitas riquezas de informação, interação e coisas a mais, você pode ter uma visão de mundo mais rica, né? E isso vai fazer total diferença na sua visão realista daquilo que você está trabalhando, especialmente na parte ambiental, que entende que existem as coisas fora de você e que elas vão continuar existindo fora de você, não depende do que você pensa. Então, você vai justamente interagir com esse ambiente como realidade física ambiental e interagir também com a realidade cultural. E você vai perceber que as duas realidades mudam o planeta, mudam as geografias, mudam os contextos, né? Como nós vimos no último filme, né? Nós estamos no Holoceno, que o ser humano é capaz de mudar a superfície da Terra, né? De tal maneira que até contribuiu para as mudanças climáticas. Com isso em mente, nós vamos trabalhar a partir da teoria dos aspectos modais, né? Uma rápida apresentação de quem a fez, que foi Herman Doyer, natural da Holanda, jurista, filósofo, também foi diretor e reitor da Universidade Livre de Amsterdã, teve influência da Escola de Baden, né? E trabalha com uma ideia parecida com a fenomenologia, e pertence a uma perspectiva teórica chamada de neocalvinismo holandês. Herman Doyer já morreu, né? Viveu até 1977. Na sua Magna Opus, ele vai trabalhar com a ideia da filosofia da ideia do cosmos, ou a filosofia da ideia cosmonômica. Ele tem 3 teorias que se integram, que a gente vai explicar de uma maneira muito por cima, só para ter ideia do seu uso, né? Seria a teoria dos aspectos modais, né? Ou fenomênicos da realidade, a teoria das estruturas de individualidade, ou teoria dos entes, e a teoria dos motivos fundamentais, construções históricas inteligíveis dos pressupostos teóricos da realidade. Isso daqui é um pouquinho mais grande, a gente não vai poder tratá-la hoje, né? Essas teorias são usadas em diversas áreas do conhecimento, né? Por exemplo, Verkke, Basden, Skillman, eles trabalham na área da filosofia da tecnologia, do meio ambiente, da engenharia de produção e da área especialmente da engenharia ambiental. Egoy Claus, ele vai trabalhar isso na filosofia da religião e da lógica, Coises na parte da políticas e ideologias, né? E a Susana Kahn vai trabalhar na parte da educação, esse tipo de teoria. E o que ele versa essa teoria? Ele vai dizer o seguinte, que a apreensão da realidade, que se dá pela experiência ordinária ou sintática, ela tem uma percepção ordinária. O que é uma percepção ordinária? Uma percepção não separada, as coisas vêm juntos, né? Não tem assim, necessariamente uma abstração imediata. E aí passa pela nossa consciência e nós experimentamos isso como um todo. Por exemplo, quando você escuta uma música, você não para pensar que ali são tempos sonoros. Vamos dizer, tempos e tonalidades de notas, matemática pura, né? No caso, tonalidade de notas, de maneira sonora, que é física, e que gera emoções de alegria, de tristeza, de contemplação, né? Mas você não pensa nisso, você só experimenta a música. A pintura também, você não vai ficar pensando que isso é tinta óleo, por exemplo. Não pensa nisso, né? Quando você está, por exemplo, assistindo The Voice, ouvindo aquela música, talvez você não tenha noção de nota musical, né, de partitura, você gosta da música. E várias coisas, nós experimentamos ela como um todo, né? Mas, assim, existe também a experiência abstrata, que é o pensamento abstrato. Ela ocorre quando as funções analíticas impõem na experiência ordinária, formando uma abstração. Então, aquela experiência que nós estamos passando, você pode usar sua função lógica, que é a sua função de análise, impor sobre a sua experiência. Impor quer dizer utilizá-la para filtrar e para pensar aquela experiência. E no seu uso,
uma analogia aqui para poder perceber isso. Aqui tem a luz branca, vamos dizer que é a percepção da música, vamos assim dizer. É uma experiência ordinária, você experimenta aquilo como um todo, né? E aqui tem a sua consciência, você vai ter uma apreensão pré-teórica. Você experimenta aquilo como um todo, né? Mas você pode parar e refletir e pensar e abstrair sobre um aspecto dela. Por exemplo, o aspecto matemático da música, o aspecto físico da música, o aspecto sentimental, que ele gera emoções em você. Você pode pensar no aspecto cultural, aquele é uma música clássica, não é uma música de pagode, não é uma música de rock, né? O aspecto histórico-cultural. Você pode pensar na letra da música, no aspecto ético, no aspecto jurídico, que, por exemplo, é uma música racista. Olha só, quanta coisa a gente pode pensar sobre a música, mas preste atenção, eu estou recortando ela, estou recortando. Então, quando nós experimentamos uma coisa, nós experimentamos nela numa totalidade holística, uma experiência ordinária, quer dizer, tudo junto, né? A nossa consciência passa, mas nós podemos, sim, pegar tudo isso. Tudo isso está misturado, tudo isso existe, mas necessariamente você não está pensando separadamente. Quando você para fazer isso, você meio que corta ela do tempo, né? Por quê? Porque você para de experimentá-la como um todo e você começa a focar em um ponto dela. No caso, seria a experiência abstrata. Eu gosto de usar esse exemplo, né? Em uma trilha, em um fragmento florestal, olha só essa foto. Vemos e percebemos de maneira ordinária. Se você olha a foto como um todo, você vai ver as pessoas, a trilha, a vegetação e a iluminação. E aí você está aí de boa, andando na trilha, né? Experienciando essa oportunidade. Mas se você for parar para analisar, aí você está abstraindo, né? Você vai ver que a trilha escolar, você vai observar que ali são crianças, né? Que estão ali na sua frente. O foco nas atividades. Você observa ali que elas estão de mochilas, por isso que você percebe que é escolar, possivelmente. E que tem ali na frente um horizonte, uma direção, uma abertura, uma clareira. Então, que todos eles estão andando em direção daquela clareira. Então, você tem uma experiência integral e você tem, quando você começa a pensar em pequenas partes, você tem a questão do pensamento abstrato. Só que isso tem a ver? É que, às vezes, a gente desliga uma coisa da outra. O pensamento abstrato só faz sentido no todo. E tem gente que só quer pensar no abstrato. É impossível. Você só o abstrato, pensamento teórico, ele só faz sentido no todo. E ali você só está pensando uma parte, dando uma direção para o seu pensamento. Mas está acontecendo ali muita coisa ao mesmo tempo. Muita coisa ao mesmo tempo. E quando você só fica pensando em uma coisa, você está sendo reducionista. Você só está pensando em um aspecto. Por exemplo, você pode olhar ali, as crianças estão andando, e você pode simplesmente ficar pensando no aspecto jurídico. Olha, não deveria estar criança andando na floresta sem autorização dos pais e tal. Você está pensando em um único aspecto. E os outros? Por exemplo, aqui o aspecto da experiência psicológica delas, está experienciando esse ar, né? Vendo as plantas, talvez tocando em algumas coisas, né? É um outro aspecto que você poderia estar pensando numa trilha dessa, né? Não ficar preocupado somente com a autorização. Não estou dizendo que não é importante, tá, pessoal? Estou falando sobre a divisão dos aspectos. E aí o que acontece? Todos os entes, eles perpassam todos os aspectos. E aqui eu não vou explicar cada aspecto que está no texto que vocês têm, né? Mas aqui eu vou dar uma pincelada. O aspecto quantitativo, ele está falando sobre as quantidades. O espacial vai estar falando sobre a dimensão do espaço, seja 2D, seja 3D. O cinemático vai estar falando do movimento. E você percebe que um é base para o outro. Não tem como ter espaço sem quantidade. Não tem como ter movimento sem quantidade e sem espaço. O próximo é o físico-químico. O físico-químico precisa do movimento, precisa do espaço, precisa da quantidade, né? O biótico, que seria a característica do vivo, aquilo que nasce, desenvolve e se reproduz, né?
Para ter uma característica biótica, precisa ter o físico-químico, né? E, por sua vez, precisa dos que estão abaixo. Aí você tem um sensório, que é o sensitivo, né? Que aqui está a parte das emoções e até mesmo do pensamento inicial, né? Pensamento emocional. O lógico, que seria o analítico, que a gente usa para analisar as coisas. E o histórico-cultural, que seria como você vê as coisas no tempo e como se constrói um poder formativo, como você tem a capacidade, a habilidade de fazer coisas, né? Por isso que é histórico-cultural. O linguístico, o lingual, que é a capacidade de símbolo, de codificar e decodificar. O social, que são as relações interpessoais humanas. O econômico, que é a capacidade, não é de dinheiro, o econômico aqui é a capacidade de ter parcimônia, de buscar as relações de troca. E você sabe que relações de troca não é somente relações de dinheiro, né? O estético, que é como sinônimo de harmonia, ou beleza, e daquilo que advém disso, né? Por exemplo, o senso de humor, ele vem justamente por algum desfalque de harmonia, né? Então, ele é estético também, ele é belo. O jurídico, que é retribuição. O ético, que seria justamente uma doação de poder fazer conforme. E o fiducial, que seria a sua confiança, tá bom? Cada uma das entidades, ele é sujeito em até um nível e objeto para o homem e para outro. Uma pedra, por exemplo, é um mineral, então ele é um físico-químico, né? Então ele é sujeito para si mesmo, né? No físico-químico, no movimento, no espaço, na quantidade. Mas para outros organismos, por exemplo, a pedra é um objeto. E ele está aqui, a pedra pode ser usada para alimentação, pode ser usado para sensibilidade, pode ser usado para fazer conta lógica, pode ser usado para contar história, vai virar objeto, né? A árvore aqui, ela é um ser biótico, olha só. Ela é sujeita em todos os inferiores, mas ela é objeto para os outros. Eu posso criar aqui um chá para sentir, cheirar, para me alimentar. Eu posso ter uma classificação vegetal, eu posso ter aqui uma história dos vegetais, os nomes dos vegetais, uma relação com os vegetais, assim por diante. E o animal aqui, que é sensitivo, tem sistema nervoso, né? Então ele é sujeito até aqui. E no resto ele é objeto. O que isso tem a ver? Isso é bem interessante porque você sabe que ele tem uma autonomia até um determinado ponto, né? Por exemplo, uma planta, ele é sujeito e interage por si mesmo nesses outros aspectos. O animal também, por si mesmo. Nos outros, não, ele é animado por outros. E aí nós vamos ter esse formato, por exemplo, de objeto, as suas funções, por exemplo. Só por aquela categoria nós chamamos de função fundante, né? Então, a pedra é mineral, no caso, o físico-químico, a planta é biótico e o animal é sensitivo, né? Mas eu posso ter uma relação com aquele objeto diferente, eu posso ter uma função qualificada para ela ou uma função operante. Vamos dar aqui um exemplo. Aqui eu estou vendo, por exemplo, uma barragem, né? Então, aqui existe uma encapsulação fundante tecnológica cultural. Por quê? Eu vejo isso daqui como tudo, mas a água é uma coisa, a barragem é outra coisa e a vegetação que protege a barragem é uma outra coisa, mas ela é um todo, né? Então, aqui é uma união encáptica fundante, né? Tecnológica e cultural, quer dizer que foi o homem que fez, não se cria sozinho, né? Então, ele está num campo cultural, que seria ali o aspecto histórico. A qualificação dele também é um artefato. Apesar de ser elementos naturais, isso daqui é um artefato para o homem, né? Na função operativa já muda. Isso daqui é uma barragem de rejeitos. Por que ela é criada? Ela é criada para represar os rejeitos minerais, né? Para não contaminar o ambiente. A função dela, nesse caso, operativa, ela é ética. Nós estamos trabalhando com a ética aqui para não destruir o ambiente, o que está em volta, o que já foi, pelo menos, né?
Vamos olhar outros exemplos aqui. A onça, né? No aspecto quantitativo, eu falo uma onça. No aspecto espacial, eu falo do volume e da expansão que a onça pode ocupar. No cinético, eu falo que a onça se movimenta por tantos quilômetros. Alguns dizem que é 100 quilômetros quadrados, né? No aspecto físico-químico, a energia empregada na onça por meio da alimentação que ela faz, né? Um predador. No aspecto biótico, possui um ciclo de vida. No seu aspecto sensível, uma afetividade positiva, porque as onças brincam, por exemplo, com as suas caças, estão de bom humor, de mau humor, né? Assim por diante. Até aqui, ela é sujeito. Daqui para cá, agora, ela é objeto. Para o homem. No aspecto analítico, né? Ela é do taxon carnívora. No aspecto histórico formativo, consideramos que pode fazer um acessório de couro da onça. No aspecto lingual, nós temos o nome dela científico, Panthera onca. No aspecto social, grupos de pesquisadores observam esse animal na natureza. No aspecto econômico, são considerados de grande prejuízo causados à ausência desse animal na cadeia ecológica, né? No aspecto estético, pela a interferência do equilíbrio natural na cadeia alimentar. Olha, é estético, mas não tem nada a ver, não tem, podia dizer que ela é bonita? Sim, ela é bonita para mim, para você, ou feia. Mas pense que a questão da estética, ela puxa no primeiro significado de harmonia. O aspecto jurídico, né, que esse animal ele é protegido por lei. No aspecto ético, né, os povos tradicionais protegem esse animal. No aspecto de confiança, que é o pístico, né, tem uma consciência que deve ser preservada. E não se esqueça, pessoal, um aspecto, ele precisa do outro, né? Vamos dizer assim, olha só. Não existe histórico sem lógico, não existe linguístico sem histórico, não existe social sem linguístico, não existe econômico sem social. Não existe estético sem econômico. Como é que eu vou ter harmonia se eu não tenho a noção de retribuição? Né? Que é o jurídico. O ético e a confiança, né? Então, um precisa do outro. Um é base do outro, mas um não se resume ao outro. Ah, mas se eu conseguir isso, eu controlo aquilo. Até um determinado ponto, por exemplo. O biológico, o biótico, ele é feito de elementos físico-químicos? Sim. Mas só o estudo do físico-químico explica a vida? Não. Por isso que a biologia é uma ciência independente. O aspecto psicológico que está aqui no sensório. A gente pode dizer que o pensamento ele é um apanhado fisiológico, físico-químico, né? Pode. Mas dá para poder resumir o pensamento humano a isso? Não. Tem muita gente que quer fazer isso, mas não consegue, né? Por quê? Não consegue ter elementos que indicam que é só isso. E diz parte disso, mas existe uma emergência, uma emergência que vai para além disso, né? Tá. E aqui, uma última parte dessa teoria, né, vai falar das analogias, a criação dos sentidos culturais, né? Você pode pegar uma palavra de um aspecto e avançar para outro ou retroagir, né? Então, esse é um movimento de substrato ou reprocipação, ou um movimento de sobrestrato, que é um movimento de antecipação. Olha, um movimento de antecipação, a ideia de vida própria aqui do aspecto biótico, né? Pode criar um sentido nos outros aspectos, por exemplo, na cultura, que seria o aspecto histórico, né? Então, aqui, vida cultural. Não quer dizer que a cultura, ela seja um ser biológico. Mas é interessante que, quando eu falo vida cultural, eu estou criando um novo sentido. Eu estou dizendo que a cultura parece que ela tem um elemento que inicia, se desenvolve e pode regredir, e pode parar, no sentido de morte, né? Eu criei um novo sentido, então estou fazendo uma analogia semântica no sentido de antecipação. E eu posso fazer o contrário, por exemplo, uma retrocipação, chamando aqui, olha, sentimento ético. O ético é aqui em cima, olha só, é a 14º nível, né?
Nenhum desses é mais importante do que outros, tá, pessoal? Só que um depende do outro, nesse sentido que está estratificado. Vamos observar agora que o sentimento é psíquico, né? Sensitivo, né? Mas o ético é criador de um novo. E aí o que acontece? Quando eu estou descendo, estou dizendo sentimento ético, o ético tem dizendo compromissos com pessoas, né? Compromissos. Então, é um sentimento ético. Então, o ético eu não preciso sentir. Eu sou uma pessoa ética, mesmo que eu não goste ou não goste da pessoa, queira ou não queira a pessoa, né? Tenha sentimentos afáveis ou não. Mas quando eu digo um sentimento ético, eu estou sentindo, vamos dizer assim, uma necessidade de ter um determinado nível de compromisso com aquilo. Estou criando um novo sentido, porque a ética não precisa necessariamente de sentimento para ser executada. Então, aqui, vamos dizer assim, que é um resumão, né? Você tem aqui a experiência, a função sujeito e objeto do ego, e aqui você tem a percepção integral da realidade, passa aqui pelo prisma, que seria a sua consciência, e você tem os aspectos modais, que seriam os aspectos aqui do espectro de cor, né? Que é uma analogia visual, que seriam os níveis de pensamento teórico que você pode desenvolver. Quando você tem tudo isso junto, nós chamamos que está ocorrendo uma síntese, né? Uma totalidade, uma percepção sintética. Você lembra, escutando a música como um todo, né? Quando você vai separar uma parte dessa experiência, você está fazendo uma dístase, uma análise, né? E aí uma abstração, que seria uma palavra chamada gestam, né? E você vai ter uma percepção analítica. E aí essa percepção analítica pode ser em qualquer um desses aspectos. Tá? Qualquer coisa tem todos eles. Ou ora na função sujeito, para si, ou na função objeto, para o homem ou para outras relações. Então, a teoria dos fundamentos modais vai fazer uma construção inteligível dos pressupostos teóricos da realidade. Essa daqui eu vou chamar de visão de mundo, que ocorre em uma determinada cultura, tá? Aqui tem um sujeito, que ele está no espaço, ele interage com outras pessoas, interage com objetos, né? E isso ocorre no tempo. Lógico, isso vai criar uma certa cultura, uma visão de mundo, tá? Então, a formação da sua consciência, eu chamei de ego, coração, aqui eu vou ter que vir de uma outra palestra, pessoal. Conhecer a Deus nas relações transcendentes, uma relação eu-tu. Mas você pode usar, por exemplo, transcendência ou qualquer outra coisa que esteja relacionada à sua visão de mundo, tá? As coisas do mundo dentro do tempo e dentro do espaço. O edifício filosófico metafísico, que é isso que eu estou conversando, essas construções, né? Tem uma ideia de fundação, de arquê, né? Uma origem para os pensamentos, princípio, né? É o desenvolvimento da cultura no tempo, que é denominado de motivo base. Esses motivos bases que dão origem à nossa cultura, especialmente no Ocidente, nós temos 4 grandes correntes, que seria a grega, que ele vai dar a origem do pensamento de matéria e forma, pensando as essências, né? A essência da coisa, isso daqui vem o quê? De origem grega, muito entranhada na nossa cultura, né? Tem a cultura bíblica, judaica cristã, que trata as coisas como origem de uma criação, que é da redenção, muito influente até hoje. Temos o tomismo da Idade Média, que vai dar origem aos seus pressupostos ao pensamento científico depois de um tempo, né? Que vai chamar as relações de natureza como uma coisa, e supernatureza, outras, que seria a capacidade de pensar e agir, né? De acordo com uma transcendência que dirige isso, né? E na modernidade, ele vai preservar somente a natureza e vai utilizar as relações de transcendência, de graça, supernatureza, né? Muito ligado ao contexto religioso, vai substituir isso pela ideia de liberdade, ok? Pela ideia de liberdade. Por quê? Porque a consciência, livre-arbítrio, ele só nasce no contexto religioso.
Se você tira o contexto religioso e tenta defender a ideia de livre-arbítrio, você fica sem base. Porque se você for pensar na questão da natureza, seleção natural, não dá para defender que as pessoas têm livre-arbítrio, né? Então você tem que ter uma transcendência, por isso daqui que a gente colocou. E é por isso que eu botei aquele óculos, que depende da sua visão de mundo, né? Seja uma visão de mundo animada teologicamente, ou uma visão de mundo animada por algum conjunto filosófico. Se você tira isso, essa visão de mundo, essas outras coisas ficam sem conexão, umas com as outras. E é por isso que a teoria chama de teoria da ideia cosmonômica. Por quê? Porque tudo você parte de uma visão de mundo para dar sentido para as outras coisas. E mesmo que a ciência mostre muitas coisas em comum, você precisa da narrativa científica para dizer que aquilo é. E aí, a questão que eu sempre chamo a atenção, você precisa dar atenção para as narrativas das pessoas. Que visão de mundo elas têm para poder falar sobre meio ambiente? Porque as coisas que são importantes para você, na sua visão de mundo, na sua coerência das coisas, das suas explicações, para você, ela é coerente com as pessoas que você convive. Mas quando você vai para outros grupos, pode ocorrer outros valores. Outra metafísica, né? E aí você tem que justamente ouvir essa cosmovisão e tentar dialogar com ela. Aqui eu estou mostrando relações de reducionismo, quando você quer ver toda a realidade com um óculos só de um aspecto. Por exemplo, os pitagóricos falavam que todo o universo é números, né? E aí o que acontecia? Existe outra coisa? Não, só existe números. Zeno, ele vai olhar tudo pela dimensão espacial, tudo é espaço. O Dawkins, né, ele é um materialista, Richard Dawkins, um especialista em evolução de animais, em zoologia, né? Ele vai falar, não existe liberdade, coisa nenhuma, só existe animais, só existe seleção natural, né? Então ele não consegue trabalhar muito com as questões de ideias com liberdade. Tem pessoas que usam o paradigma da biologia, o biocentrismo, né? Uma ideia que julga e analisa tudo é o vitalismo, que tudo é vida. Ernest Marshall, ele já vai falar sobre a sensibilidade, sobre os sentimentos, né? Então ele vai usar aqui o psicologismo, tudo depende da relação psicológica. Murray vai trabalhar com o emotivismo, os sentimentos. Bertrand Russell, muito conhecido, esse filósofo, ele trabalha com o logicismo. Só existe uma coisa se ele é considerado logicamente. Antônio Gramsci, muito conhecido pela literatura marxista, ele vai dizer que toda a realidade é historicista. Tudo existe por causa da realidade histórica, né? O Wolf Sapien vai falar sobre determinação linguística. Tudo existe só por causa da língua. Se não houver uma relação linguística, aquilo não existe, né? Temos aqui o sociologismo, né? Por exemplo, o programa forte da sociologia do conhecimento. Tudo é baseado nas relações sociais. Temos aqui também a questão do moralismo, o aconselhamento no ético, né? E temos o fideísmo, que nós estamos vendo aí em alguns lugares, uma ideia de um biblicismo epistemológico. Só existe se tiver na Bíblia, ou se, no caso agora da queda de Cabu, né? Uma interpretação literalista do Corão, né? Então, muitas meninas já estão saindo das universidades porque no Corão não diz que mulher assiste aulas, né? Pode ser educada, só podem ter aula até 10 anos, depois não pode mais, né? Essa interpretação fideísta, né, que a gente chama aqui, só leva a um aspecto da fé e descola dos outros. Para a gente tentar ter uma sensibilidade nisso, nós chamamos o princípio Shalom, que o Hermann Doyle falava, né? Ele dizia que o princípio se expressa da ideia de uma bondade multimodal. Ele é bom em todos os aspectos. Não basta ser bom em um aspecto. Tem que procurar a excelência em todas, mas em nível equilibrado, né? O princípio do Shalom, no caso, aqui eu estou adaptando do Barden, né? Basden. E ele é muito trabalhado para análise de ciência, tecnologia e sociedade. Vou dar um exemplo aqui da escola, né?
função da escola é educar, que seria o aspecto histórico formativo, educar, trazer os elementos de conhecimento universais e locais. Agora, se uma escola ela se interessa somente pela questão do dinheiro, o econômico, então ele pauperiza ao máximo para ampliar os lucros. Então, o que acontece? Ela sacrifica determinados elementos em outros aspectos. No aspecto moral, está sacrificando, está quebrando, né? Nos aspectos estéticos, no social e no que ele nasce, que é o histórico formativo, que é educar, em virtude de ampliar o aspecto econômico. Isso acontece, né? A mesma coisa em empreendimentos de condomínio, o aspecto econômico domina sobre os outros. Mas cada tipo de criação cultural, ele tem, vamos dizer assim, uma função pelo qual ela é criada. No caso, a escola é o aspecto educativo, que seria o histórico-cultural. Se você pensa uma família, né, uma família é do aspecto ético, no caso, né, biológico-ético. Então, ele é feito justamente ali para educar as crianças sem a necessidade dessas crianças devolverem para os pais alguma coisa. Se os pais começam a querer coisas em troca, você vai estar, de novo, aumentando o aspecto econômico, né? E aí, é por isso que muitas das vezes o pai faz, a mãe faz coisas, mesmo sabendo que o filho nunca vai devolver aquilo. Por quê? Porque a família é desse tipo de instituição. Pessoal, e aí vai. Então, a ideia é, os aspectos, eles têm que estar em equilíbrio. Não basta você somente maximizar um. Todos têm que ir numa proporção que mantenha a estrutura de uma integralidade daquele artefato ou cultural ou daquele artefato natural. Um exemplo que está lá no texto é essa aqui, a cheia de 2021. A casa, essa casinha aqui de uma família ribeirinha, né? Então, a casa, mesmo suspensa, ela é invadida pela água. Assim, aqui há uma relação encáptica sujeito-objeto. A família é o sujeito nessa situação e a propriedade é o objeto que ela habita, né? Onde ocorre uma função cooperativa, que a propriedade, ela funciona como meio de subsistência para a família. Ele planta aqui, né, faz a sua roça, pesca, né, e assim por diante. Assim, o Rio Negro, quando ele tem a sua enchente histórica, ele vai ter justamente, vai ser anexar esse terreno, vamos dizer assim. O Rio Negro e o terreno, a propriedade se tornam uma, vamos dizer assim. Então, vai ter aqui a mesma relação encáptica, a mesma relação também de função operativa. Só que o Rio Negro agora está elevando e encheu. E agora, o que acontecerá com essa família? Aqui eu vou botar a partir do biológico, né? Usando o Shalom, que falaria assim, né? O que a gente observa no Shalom, no biótico? Ocorre saúde, existe produtos saudáveis, um ciclo de vida que resguarda de uma maneira mínima a vida, né? Aqui não, a gente vai dizer, não, a saúde está ameaçada, com predadores e falta de alimento. Quais são as ciências ou saberes associados? Medicina e logística, né? Aqui no aspecto sensível, saúde mental, sensorial, atenção e vigilância. Aqui vai haver um sentimento de isolamento e de apreensão. O cheiro e o intemperismo da enchente. Aqui, fortemente a psicologia e a fisiologia. O analítico, aqui, o pensamento claro. O tempo de enchente é proporcional ao tempo da vazante. E assim, um tempo de isolamento e provações de recursos, né? Aqui vai ter linkados aqui ciências como ecologia, geografia, matemática, formativo, que é o histórico-cultural, né? Criatividade, bom planejamento e realização. Aqui vai ter a construção de passarela, levantamento do assoalho da casa para tentar salvar alguma coisa, e o cultivo da horta flutuante, que marcenaria e agronomia. Lingual, articulação comunicativa, né?
Quais seriam os nomes populares e biológicos dos organismos e dos fenômenos naturais que ali estão acontecendo? Às vezes nós conhecemos com um nome e eles conhecem com outro, né? Aqui, ó, língua portuguesa e antropologia. No aspecto social, amabilidade e respeito. Quem são as famílias próximas? Qual é a comunidade? Quais são as cidades próximas? Como é o tratamento interpessoal de socorro e de avisos de perigo? Aqui está ligado estudos culturais e geografia. Economia, aqui, olha, atitude frugal, sem desperdício. Quais são os recursos para manter essas famílias em casa? Quais são os recursos para levar eles para um abrigo, né? O que será necessário para manter essas famílias? É sustentável? Olha aqui, então, economia, logística e política. No estético, prazer, descanso, lazer, harmonia, né? A família tem atividade de lazer e cultura nesse período de cheia? Precisa ter esse entretenimento, não é somente alimento, existem outras coisas também, né? E quais são as formas de beleza e de arte que eles fazem? Né? Aqui, ó, estudos culturais, estética e antropologia. Os últimos aqui, o jurídico, né? Justiça. Foram respeitadas as leis para a proteção da família, né? Direito e política. Na parte ética, doação e generosidade. Foi observado o bem-estar da família e dos animais que eles cuidavam? Normalmente, esses animais morrem totalmente. Né? Aqui, ó, ética, moral, política e espiritualidade. Isto aqui, olha, compromisso e lealdade, coragem, moral, visão e fé. Há aqui um processo de solidariedade na família? Há uma solidariedade também entre os comunitários? Então, isso aqui é questão de confiança, a gente não vive sozinho, né? Pessoal, então aqui foi rapidamente alguns dos aspectos modais para ver um caso simples que é uma inundação de uma casa de uma família. Como tem tantas coisas ali envolvidas, né? Olha só, o conceito de multi, pluri e interdisciplinar é sempre suficiente. Ele foca para ver uma coisa, mas é uma forma de ver uma coisa, né? O multi, eles não conversam, o pluri está em uma grande área, o inter quando existem relações, né? Vamos botar aqui, por exemplo, o aspecto biótico. Levantou-se a situação de saúde, ameaça com predadores e a falta de alimento. Isso daqui é relacionado à situação biótica, ao aspecto biótico. Aparentemente vai ser multidisciplinar. Por quê? Porque ele vai ver ali, se eu não me engano, ele vai colocar medicina e logística como ciências para poder trabalhar nesse aspecto. Mas a questão é, será que numa região dessa tem médicos? Né? Há transporte aquático com os padrões de organização dos centros urbanos? Não tem, gente, né? Não tem. Então, múltiplo e interdisciplinar, do formato como a gente conhece na universidade, às vezes aqui se torna muito problemático. Né? Muito problemático. E aí a gente vai pensar em outros tipos de conhecimento. Será um erro usar o conhecimento tradicional de curandeiros da região? Por exemplo, se essa família não tem local imediato, ela vai ter que sobreviver com aquilo que tem. E dizer assim, olha, vocês não fazem nada. Complicado, né? Você não oferece nada e diz para a família não fazer nada, é complicado. Será um descaso se apropriar do conhecimento de transportes aquáticos baseado no saber tradicional? Eu, na minha opinião, acho mais confiável o saber tradicional de transporte do que até as nossas lanchas. O GPS aqui, às vezes, não funciona. Né? Aqui, a proximidade dessa abordagem aqui dos conhecimentos tradicionais, ela é mais interdisciplinar do que a outra. A medicina local está dependente dos fatores de transporte e de geografia local, né? Usar os chás e as coisas que eles têm, né? Bem, e esse quadro, como você elaboraria com o princípio Shalom? O que você vê? Agora é com você. Esse quadro eu propus, mas ele não é único e absoluto. Você pode ver várias outras relações. E ao vê-los, você vai ver outras disciplinas envolvidas. Depende da sua abordagem, como eu falei, depende da sua visão de mundo. Como você vai enxergar aquilo, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado por ter assistido isso. Espero que ajude a ampliar a visão de vocês, tá? Até mais.